Se o futebol fosse apenas números, exclusivamente números, estaria tudo às mil maravilhas. Mas como para esse comentarista, além dos placares, o futebol precisa de uma certa beleza, aí eu não posso ficar totalmente satisfeito. Mas está todo mundo feliz da vida com relação aos resultados. Um mínimo de placar para um mínimo de futebol. E com isso, o time do Ceará, de novo, mantém-se perto, próximo aos 4 que brigam para subir. E o time do Fortaleza mantém a terceira colocação a 2 pontos do líder da competição, o Botafogo. Eu, há poucos instantes, estava dizendo que nós não fizemos ideia exata do que o Fortaleza está conseguindo. Mas 3 vitórias e o Fortaleza assegura a participação na Libertadores da América, que é o seu grande feito. Além de, naturalmente, matematicamente, disputar até o título. Mas vamos lá. 3 vitórias e o Fortaleza já estará na Libertadores. E mais uma vitória, ele já terá superado a grande campanha que ele fez em 2021. Rapaz, isso é uma situação para você não estar nem falando de perdas. É de Copa do Brasil, uma Sul-Americana, trocar uma Sul-Americana, o esforço por ela, por uma Libertadores no ano que vem, não tem nem graça. É esse o quadro depois dos resultados da sexta, do Ceará contra o Brusque e do Fortaleza contra o Cuiabá. Nas 2 partidas, o futebol de um certo nível, ou de um razoável nível, mandou lembrança. Foi muito ruim. Muito ruim. Mas daqui a pouco a gente vai falar acerca desses assuntos, porque eu estou mais uma vez ao lado de Sérgio Redes. Toda sexta-feira escreve aquela croniqueta especial no jornal O Povo. Note Nogueira, o grande repórter. E Tom Alexandrino, a elegância dos comentários. Dá uma rodada aí para a gente acender a vela aqui. O Fortaleza novamente alterado para enfrentar o Cuiabá. Esse jogo era importantíssimo. Os 3 pontos manteriam, como manteve o Fortaleza, numa posição altamente privilegiada. Que campanha! 2 pontos do Botafogo. Contra o Cuiabá, que é apenas uma configuração de time de futebol. Está realmente nos estertores, por isso que está aí segurando a lanterna. O Fortaleza venceu apenas por 1-0, um gol de Hércules. Hoje, até começando a conversar com quem mesmo a respeito desse assunto, aí vem logo aquela exacerbação. Eu digo, eu já sei, você quer que eu converse só sobre o resultado? Então o resultado foi bom, ótimo, acabou a conversa, não se discute mais. Não adianta falar do jogo, porque o jogo não existiu. O segundo tempo de partida foi uma coisa sonolenta, que a gente ficou torcendo para que o jogo terminasse. 1-0 no primeiro tempo, pouquíssima coisa, mas um Fortaleza alterado, né? Sem Tinga, sem Lucero, sem Pochettino, entrou ao longo do jogo, sem o Bruno Pacheco, que faz uma falta enorme, um meio-campo profundamente alterado. Enfim, nós vamos discutir até essa questão do time do Fortaleza daqui por diante, no que concerne a colocação em campo daquela equipe, né? Que a gente sabe mais poderosa, mais entrosada, aquela que tem condição de levar o Fortaleza adiante nessa bela campanha. Boa noite, Sérgio. O que é que o amigo me diz de Cuiabá, 0 Fortaleza 1? Acho que o Fortaleza conseguiu vencer o Cuiabá. Você lembra que o Cuiabá deu de 5 no Fortaleza? Não, e não foi só essa, não. Aquele não ganhava do Cuiabá de jeito nenhum. Tinha o quê? 4 jogos, parece que 3 vitórias do Cuiabá e um empate. Isso. Né? Então, né, eu ficava vendo esse jogo Cuiabá e Fortaleza de olho em Atlético de Madrid e Real Madrid. Então, uma hora eu passava para o jogo, outra hora eu via aqui, tá, não sei o quê, mas eu estava preocupado com o resultado.
Eu que sempre fui um apaixonado pela arte no futebol, eu estava preocupado com o resultado, porque eu sabia que o jogo dali não ia muito sair, não tinha muito como sair, entendeu? Acho que o Fortaleza nem se ressente tanto de alguns jogadores, mas o Kaiser que vinha prometendo que ia dar certo, o Kaiser não está conseguindo jogar, rapaz. Quando a bola sobra para ele dentro da área, aconteceu... Tu viu o lance inusitado do segundo tempo, quando Pochettino? Não, o que entrou no lugar do Marinho, o Pikachu rolou a bola para ele, dentro da área, ele pisou na bola. Relutou. Perdeu o equilíbrio, entendeu? Então, um jogador que não está com os nervos no lugar. Né? E isso aí é uma coisa que para o Fortaleza está fazendo uma diferença. Mas o Fortaleza se fechou bem e tudo, e como você disse, o jogo foi bastante limitado tecnicamente e o Fortaleza aproveitou, o Hércules aproveitou aquela bola, difícil aquela bola, hein? É. Ele coloca a bola muito bonito, categoria. Muito consciente. Incrível aquele gol, achei bonito. E aí o Fortaleza se fechou quando podia, né? O Brits, né? Ali pelo lado direito, joga em qualquer lugar. Esse jogador eu gosto muito. Danado. Gosto muito. Joga em qualquer lugar que você botar, ele joga. Né? E não tem muita coisa a falar do jogo. O Fortaleza aí ficou contente com o placar de 1-0 quando botou o Pochettino. O Pochettino entrou melhor que das outras vezes. Fez uma jogada que ele saiu com a bola numa diagonal e conseguiu chegar na linha de fundo e fez um cruzamento muito bom e tudo. E não tem muita coisa a falar do time do Fortaleza, não. É verdade. O resultado, o que importava, conseguiu o gol e foi cozinhando, costurando e pronto. Aliás, eu estava defendendo uma tese há poucos instantes. A gente está falando de Lucero, que nunca mais fez um gol, nem em treinamento. Depois de conseguir uma marca espetacular como artilheiro. E eu estava dizendo que em defesa dele, porque hoje é o maior abandonado, né? O maior abandonado. Você perceba que bola boa para o jogador Lucero, é difícil você encontrar. Pikachu caiu de produção, Pochettino também andou saindo do time e fazendo algumas partidas não tão boas. Pelo lado esquerdo, o Breno também caiu de produção. Bola para o centroavante ali no Fortaleza está difícil, hein? E tem uma coisa fundamental. A não ser quebrada, a bola quebrada. Que aí tem a ver, né, com a idade, com a preparação física, entendeu? Existe uma qualidade chamada velocidade de reação. Essa qualidade permite que você, sabe, quer dizer, muita gente chama isso de gesto reflexo, mas não é, porque gesto reflexo é involuntário, entendeu? Então você, de repente, é a capacidade que o cara tem de decidir uma jogada numa situação muito rápida dentro da área. Isso é uma coisa que não é muito fácil para um centroavante que começa a envelhecer, né? O grande caso que a gente tem com isso foi o Vasco, se eu não me engano, foi no tempo do Antônio Lopes. Ele era o técnico, o Vasco pegou o Ramon. Isso. Que era um jogador que saía da esquerda para dentro numa diagonal sensacional de finalização. Ele tirava o Roberto da área e o Roberto Dinamite vinha para cá armar as jogadas e o Ramon entrava na diagonal, entendeu? Com a bola ou sem a bola. Então, o Luthier é um jogador que vai começar a enfrentar essa dificuldade, porque ele bota a bola para dentro. Se a bola chega nele, ele bota, e ele tem esse poder de finalização e tudo. E está contundido, né? Mas tá bom, né? Terceiro cartão amarelo. Terceiro cartão, por isso que ele ficou fora. Não, mas ele vinha realmente ausente da área. É difícil. É difícil. A bola está difícil de chegar ali. E agora, quando chega nesse terço final do campeonato, que é um desespero, qualquer ponto conta, entendeu? Os times se fecham muito. É muito difícil. Ninguém sai muito para o jogo, não. Fica muito fechado. Pois é, quando eu fui chegando aí, o menino me ligou, ou me deu um toque, disse, os melhores momentos estão aí, viu? Eu fiquei olhando para ele. Ele disse, qual jogo? Conseguiram? De qual jogo? Ele disse, do Fortaleza. Eu disse, tem certeza? Ele disse, está aí. Aí eu estava ironizando com ele, mas foi duro, né, o meu querido Nodi Nogueira? Os 3 pontos, né? Todo mundo só diz isso. A gente vai falar, quando começa a falar, mas ganhou. Assim, isso aí eu já sabia.
desde ontem. E aí, boa noite, Norte. Boa noite, boa noite. Boa noite você, boa noite o Tom, o Serginho, aquela turma que nos acompanha em casa. O jogo não foi bom, né? Não foi dentro do que a gente esperava. Agora, eu tenho observado é o seguinte, a minha opinião daqui para frente, Fortaleza só está no Campeonato Brasileiro, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Sul-Americana, não tem mais nada. Só tem o Campeonato Brasileiro onde ele está muito bem em termos de colocação. Então, eu acho que é o momento do técnico, o Juan Pablo Vojvoda, quem sou eu para ditar o que é que ele deve fazer. Mas é como a gente comenta aqui, às vezes, que o técnico, pelos resultados que ele tem um crédito muito grande, mas ele não está isento a críticas, né? Nem sempre ele está certo. Tanto que agora há pouco, quando ele andou perdendo algumas partidas e jogando mal, ele reconheceu o erro foi meu, eu errei e tudo, ele tem que reconhecer. Está na hora do Fortaleza definir o time de novo. Ele não tem mais necessidade de revezamento, a não ser numa situação de problema físico, de problema clínico, tudo bem. Uma mudança para o cartão, uma suspensão, tudo bem. Mas está na hora dele definir o time nessas 10 últimas partidas que restam. Ficar mudando todo tempo, tudo bem, a gente até entendia, enquanto ele estava disputando 2, 3 competições e sem priorizar nenhuma, tratando de tentar chegar em todas. Então é o momento do Vojvoda fazer isso, porque ele tem bons jogadores, não só no time principal, como ele tem também no banco. Agora, se fica nessa mudança todo tempo, às vezes compromete, porque o jogador que está no banco, ele nem sempre tem um desempenho esperado dentro de campo. Por exemplo, os 2 laterais do Fortaleza, essa fase agora do Felipe Jonathan como titular, serviu para mostrar que o titular mesmo é o Bruno Pacheco. Claro. Não tem mais dúvida. É um bom jogador, Felipe Jonathan? Como é que está a contusão dele? São características. Ele já voltou. Está na transição, né? Não, ele já voltou, já estava disponível. Já estava à disposição? Já estava à disposição. Não foi utilizado. Até achei, né? Porque geralmente quando o jogador volta de uma contusão, de um edema, um problema muscular, ele não coloca logo de início. Mas pelo menos no segundo tempo ele utiliza. Ele não utilizou, né? Mas é isso. O resultado valeu. O Fortaleza está no 3º lugar. A questão dos tropeços também contribuíram, porque o Botafogo tropeçou, né? A gente chama tropeço porque não ganhou, porque a gente espera sempre que o Botafogo, com o futebol que ele tem mostrado, a gente espera sempre que acha que ele vai ganhar, né? Mas ainda temos muitos jogos pela frente, o Vojvoda deve definir a equipe, manter esse padrão, ele precisa... Agora o lance que o Serginho citou do Kaiser, eu acho, Serginho, que o Kaiser, naquele momento, ele era para ter saído já, ele estava cansado. Eu acho que ele perdeu aquele gol porque ele estava cansado. Literalmente, ele pisou na bola, ele tropeçou na bola. Quando terminou o jogo, eu estava lá no Castelão, eu observei, ele desabou. Ele desabou e demorou para se levantar. O Kaiser não estava mais em condição de continuar no jogo. Aliás, até porque fazia muito tempo que ele não jogava 95 minutos, 100 minutos, como ele jogou, né? Então ele poderia ter utilizado o Yarley, que sempre vai relacionado. O Cauê Canela não foi relacionado, mas é um bom jogador também, um jogador novo. Naquele momento ali que ele fez aquelas trocas, faltando 5 minutos, era para ter colocado um jogador descansado ali na frente para tentar mais alguma coisa, porque o Kaiser não estava mais conseguindo sequer correr, né? Mas é isso, faz parte do resultado, foi importante. Esperava-se mais em termos de futebol, em termos de placar também, mas foi importante porque os 3 pontos nesse momento levou o Fortaleza a uma posição de ficar disputando ali pelo 2º lugar e o 1º lugar. Porque o Kaiser ele cansa mesmo que ele não produza nada. Porque corre muito. Ele corre para lá, corre para cá, os caras só homem tem a calma, mas ele é o estilo dele, né? E muitas vezes ele se precipita por aquela vontade incontrolável que ele tem, mas é um jogador que luta e briga, inclusive mais do que o Luciano. O Luciano tem recebido muitas bolas quebradas, que pelo amor de Deus. Mas eu quero saber do nosso querido Tom Alexandrino, o que ele viu do jogo. Foi possível, você que está trabalhando agora na produção, concatenar os melhores momentos? Diga aí, meu querido Tom. Muito boa noite, né, Wilton? Boa noite, Serginho, ao Nod, ao torcedor que está nos acompanhando. O jogo em si, o adversário, ele veio para se defender. O adversário gerou dificuldade. Para ficar em pé, não? Digamos assim, né? Ele veio para ficar em pé dentro de campo. Eu nunca vi um negócio daquele. Exatamente. O Cuiabá praticamente não teve nenhuma oportunidade clara. Aliás, não teve nenhuma oportunidade clara dentro da partida, né? Além do Fortaleza sempre roubar a bola, antes deles terem esse domínio de toque de bola no meio campo, foi um Fortaleza muito eficiente na sua marcação e na sua característica, né? E então se cria uma expectativa muito grande por estar enfrentando o vice-lanterna, para ter um jogo de mais volume, de mais imposição, de mais gols. Mas a verdade é que a queda individual de alguns atletas que em outros momentos foram peça-chave nessa construção, ela é uma das explicações, né? O Breno Lopes pelo lado esquerdo, só no primeiro tempo eu contei 6 ataques desperdiçados pelo Breno Lopes do lado esquerdo. Só no primeiro tempo. No segundo foram mais 5. Então tiveram muitas jogadas em que
ele não dá sequência, ele prefere retroceder o jogo, prefere matar um contra-ataque para dar um toque de lado, um toque de costas. Então, é um jogador que atrapalhou muito o sistema ofensivo do Fortaleza ontem. Claro que Kevin não jogou bem, Marinho também com muita dificuldade, até porque o Brits aliás, eu gostaria de falar do mais. Marinho. O Marinho, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não é possível. Ele fez aquela partida estonteante contra o Bahia, mas a preocupação do Marinho, eu não sei com o que é mesmo. Ou reclamar do juiz, ou criar uma área de atrito com o marcador, ou cair. O próprio Brito chegou a reclamar dele com veemência. Como se querendo dizer, vamos jogar direito. Da jogada seguinte ele fez errado de novo. Esse jogador, eu só posso achar que é um distúrbio na cabeça do Marinho. Só pode. O nego chega nele. Mas ele eu gosta, falei Sérgio. aqui. Não, mas ele toma para os caras dão, e ele já criou uma relação com essa coisa da falta. Ele provoca. Que ele cai rodando e olhando para o alto, Ele adora como aquilo. se estivesse tendo um ataque epilético. Entendeu? Sabe? sim. Quer dizer, ele tem isso. E isso é uma coisa ruim, mas os caras não deixam ele botar para dentro do pé esquerdo. Não sossego, não. Não deixa, não. Não deixa. Eu tinha falado aqui que o Bahia botou um tapete vermelho para ele e ele passou. Entendeu? Os caras não fizeram a falta. O Marinho, é essa jogada que ele faz. Quando ele jogava pelo meio, ele tinha uma amplitude maior no campo, porque o campo ali era maior. Mas ele, da direita para a esquerda, ele só tem essa jogada. Ele deu um cruzamento de perna direita. Teve uma que ele levou para o fundo, mas foi um cruzamento assim. O Serginho sem gosta do expressão. Marinho. E ele realmente, aqui e ali, ele realmente desponta de maneira espetacular. Agora, como essa questão da provocação, toda jogada ele é uma dança, falta. né? Por que ele não toca de Ele primeiro? Por dança que ele não nessa evita hora. o choque? Ele pode pedir o técnico, me troca um pouquinho de lado, vou para lá, tá? Ele tá. Olha, Ele é um jogador que tem recurso técnico, não é um jogador que tem qualidade. Já demonstrou isso em outros momentos. Só que parece que a mente, ela às vezes entra em órbita e demora a retornar. Depois daquela estonteante partida que ele fez contra o Bahia, uma partidaça. já no segundo tempo daquele jogo, ele sumiu. É porque ele cansou um pouquinho mais, né? O Marinho tem uma diz que viver é ser notado. Parece que o Marinho leva isso ao pé da letra, ele tem que ser notado. Ele cria uma área de atrito como se ele precisasse que prestasse atenção nele por um tempo maior. O Tim, quando jogava futebol, Elba de Pádua Lima, certa vez, estava vendo uma entrevista dele, ele dizia, craque não vai para o departamento médico. E eu fiquei sem entender como craque não visita departamento médico. Naquele tempo, ele e tantos craques vizinhos, na hora que ele jogava, ele dizia, por que o craque? Ele disse, ora, o craque, antes da bola chegar, ele já sabe o que vai fazer com ela, ele evita o choque, ele não vai em dividida. Claro que era um outro futebol, mas tem muito a ver, sabe? Você tem que saber ter essa percepção, não é? Porque toda jogada do Marinho é interrompida. Que diabo de negócio é esse? Toda jogada do Marinho é interrompida, então ele porque tem um jeito, né? ele vai fazer aquele jeitinho e os caras não deixam. Porque se ele for fazendo isso, aí ele acerta uma, e quando acerta uma, são um irmão. De 10 em 10 anos, aí De 10 em 10 anos. É isso. Mas eu interrompi o nosso querido Tom. É porque, assim, o jogo especificamente, nesse momento de reta final de competição, a gente tem que fazer a leitura também do momento do campeonato, onde há um desgaste muito acentuado das equipes, onde cada vez menos nós teremos dificuldade em observar jogos melhores, onde as equipes estão numa sintonia final de temporada. E até para a gente compreender, o momento do Fortaleza, ele é espetacular. Quando a gente olha para a tabela de classificação... É até contraditório, né? A gente está falando aqui de uma coisa espetacular do Fortaleza e está falando de um time que jogou contra o Bahia e nunca mais jogou. É interessante como é futebol, não é? E assim, e o tempo é muito curto, porque jogou contra o Bahia, já jogou na quarta contra o Corinthians, já jogou domingo de novo. Então, os jogos eles estão tão próximos que a sensação que a gente tem é que há um distanciamento muito grande entre eles. Porque de lá para cá, parece que o Fortaleza fez 10 jogos depois daquela vitória espetacular contra o Bahia. Então, o momento de temporada, ele vai se acentuando. E são esses jogos que vão valer pelo resultado também. Na partida especificamente de ontem, não funcionou o meia, que era para ser o Kevin, não funcionou o lado esquerdo nem o lado direito.
coube aos volantes pisarem na área ou ter uma jogada perdida de bola aérea que tivesse essa funcionalidade. Isso obriga um jogador como o Kaiser, que é um centroavante, sair da área, fazer a função de o segundo atacante. Contei pelo menos 3, 4 bolas que ele roubou, pressionou o adversário, roubou e gerou um contra-ataque do Fortaleza. Só que não conseguiu ser eficiente no momento da definição. Então é um jogo que, pelo aspecto de temporada, existe um desgaste. Mas agora o Fortaleza, como o Nodi falou, tendo apenas o Campeonato Brasileiro em vista, só joga na sexta. Então, acredito que nesse contexto ele já consiga recuperar melhor seus jogadores. No jogo de ontem, ele já preferiu segurar os seus 2 principais laterais. Já tinha poupado e segurado um pouco no jogo contra o Corinthians, porque entendia que era um jogo muito difícil de reverter e não valia você perder jogadores que estavam no limite físico em detrimento de uma competição que entregaria muito menos que o Brasileirão vai entregar para o Fortaleza. Pois é, o que você procura, né, encontrar no Fortaleza é o time. Eu estava conjecturando com os companheiros. Está na hora aí de Tinga, o Brits, o Tite, o Bruno, Pacheco, né? Um sistema de meio campo com Pochettino, com Hércules, pode ser até com Sacha ou com o jogador Zé Wellison, um Pikachu que joga melhor, Lucero, um jogador Lucero que seja melhor servido. E que tal o Breno jogar? E como é que está a situação de Moisés, hein? Moisés, a gente está se recuperando ainda de um edema na então tá ruim, né? Edema então, em média 30 dias, um edema. Aí é de lascar o cara. Aí tá é isso que eu estou colocando, né? Viu, Serginho? Já que o nosso querido Nodi adiantou o assunto, quer dizer, aí eu faço como um antigo disque-jockey que tinha aqui, né? Pode ser ou tá difícil. Ele dizia todo tempo isso, né? Essa equipe aí, idealizada, essa equipe do Fortaleza. Não dá para botar esse time em campo e tentar aquela conexão que deu tão certo. Ou o time teria de dizer assim, não, agora eu vou te contar 3 vitórias, eu preciso, para garantir na Libertadores. Eu vou aqui usar a transição, que é o meu forte, eu vou fechar os espaços, eu vou ver, porque eu vi o jogo do Grêmio contra o Botafogo. Vai ser uma barra pesada, porque o time do Grêmio está numa posição que não é confortável, inclusive o Renato numa pior, mas o time do Grêmio ele tem uma raça e tem alguns jogadores até que são utilizados durante o jogo, como esse Tatanzinho. Rapaz, contra o Botafogo foi fogo, viu, Sérgio? Eu não vi esse jogo, mas eu vi uma semana antes desse jogo, eu vi o Criciúma dar um show de bola no Grêmio. Inclusive o menino que era no meio campo do Fortaleza, o Ronald. O Grêmio é irregular. Jogou pra caramba. Fez um golaço. Então eu acho que está num tempo em que joga bem aqui, não joga bem ali, a viagem foi ruim, o avião durou 6 horas, não sei o que atrasou, o time chegou tá um pouco cansado. Aí eu acho que é uma maratona, e o Tom aqui, eu pensei no que ele falou aqui, que é a questão da maratona e do final, desse final, o nego deve estar louco para parar de jogar. Sabe? O que eu estou querendo que você consiga, que você resolva esse problema para nós. Para você recolocar o time do Fortaleza, você podia fazer esse trabalho. O que é que você acha aí do jogador que eu citei? Dá para ter esse time em campo, Serginho? Não sei. Por exemplo, a tendência de um jogador que tem distensão muscular ou tem edema muscular e tudo, quando ele volta é o medo de abrir de novo. Ele não volta na ponta dos cascos, por isso que ele vai sendo recolocado gradativamente, entendeu? Porque é uma coisa que você jogou futebol, você já teve algum problema em algum momento. Cãibra muita. Pois é, mas era uma coisa que atrapalhava. Será que eu vou ter isso? O Ramon, por exemplo, eu me lembro que a maioria das pessoas não pegaram, mas o Ramon tinha... de repente o ácido úrico se espalhava pela musculatura dele. O Ramon não conseguia fazer nada e quando voltava, não parecia que era o Ramon, voltava, a bola chegava nele, tocava. Então tem essa questão humana presente. Qual o time ideal do Fortaleza? Vamos lá, vamos ver se a gente tenta escalar aqui.
João Ricardo, Tinga, Brites, Tite. Eu estou gostando dessa dupla. Eu estou gostando dessa dupla do chileno Kusevich joga zagueiro. muito. Eles estão Kusevich jogando joga bola. muito. Aliás, o Brits não joga contra o Grêmio, o Kusevich resolve. Tá resolvido. É muito Esses difícil caras você tão tirar o bem no meio da área. Kusevich. E o Marinho Momentou também de não. cada vez aqui, liga aí, Tom. É muito difícil você tirar o Kusevich da titularidade, né? Apesar do Brits ser um jogador que, em maior parte da temporada, quando você joga pelo lado direito ali, o zagueiro pelo lado direito, é o Brits. Em outros momentos, foi o Kusevich. Só que, diante de algumas lacunas que tiveram, que o Kusevich precisou assumir essa titularidade, hoje, para mim, naquela posição, tá o Kusevich bem, é titular. Muito bem. Tá bem. Fazendo uma breve observação em cima. Já acabou? Não, vai, Rocha. Não, é o seguinte, você vê, por exemplo, a falta que o Tinga faz do ponto de vista ofensivo. O Brits na ala direita, ele vai jogar a vida inteira e para fazer um gol vai ser difícil. Ele fica a não ser de cabeça. O Tinga, se ele Ele é um formulador. mais ou menos informa, A gente é outra ele vai lá coisa. na frente. Se bem que ele deu uma pancada ontem, Então, né? Primeiro tempo o goleiro foi Foi. pegar lá A pancada no, do goleiro pegou no lá ângulo no canto. esquerdo. Mas Tinga, Brits... Não, mas o Kutchevic não sai. Kusevich Esse não sai. Então sai o Brits. O Bruno Pacheco, não, o Brits joga Não, o com Tite no Brits banco. Pelo lado de lado direito, não. Eu acho que é o Tinga. Não, O Tinga é o... Não, é o- eu estou Não, falando ele tá no na meio, o É Coutinho e o porque Brits. dói no coração Eles tirar o jogam Brits. dos dois Dói no lados. coração. Eu não tiraria o Brits para colocar o Brits, para mim, é titular. Ele é bom na caça. Com certeza. Ele é bom, ele é tem- mais eficiente na ele caça tem do que o velocidade. Kusevich. Eu Tem acho. velocidade. Ele e o Tite, para mim, eu não mexeria nesse miolo. Mas o Tite, entendeu? Eu acho que ele não aguenta o repuxo de 4, 5, 6 E é partidas lento. seguidas, já não aguenta. É o Cardona, né? Cada um que é mais Cardona. novo. É lento também, Mais do mas lado pelo menos é mais esquerdo. novo. Vai do lado esquerdo. Aí tem o Então acho que Pacheco. dá para recolocar, rapaz. Dá para botar um time, diga aí, você Nós que estamos discutindo é mais aqui- enfronhado nas coisas tricolores. Se nós estamos discutindo isso aqui, Wilton, é porque tem as opções, não é? É ruim quando não tem, né? A gente fica na dúvida, eu quero fulano, eu prefiro ciclano. O time é esse, o time base do Fortaleza é esse. Fica essa dúvida ali, porque você tirar o Brits do time, nesse momento, é uma incoerência. Não é? Aí o Kusevich, você vai tirar o Kusevich, que vem jogando muito bem, mas tem que definir. Aí vai para o meio campo. Aí meio do campo, o Sacha estando inteiro, para mim, é titular. Ele, Como o é que tá Eckles o e o Sacha? Pochettino. Sacha também é um edema. Rapaz, deu um Mas jeito se nesse recupera- negócio, rapaz. Mas já tá Fala mais lá com próximo o de bispo sair. do Fortaleza, vê se as rezas melhoram. Aí vai complementando ali com o meio de campo, com o Hércules, com o Pochettino na frente, fácil. Se voltarem a jogar, eu acho que está faltando também essa questão de juntar aqueles que vinham jogando, para poder ganhar novamente aquela conexão, né? Porque o Fortaleza falta criatividade, falta velocidade, faltou intensidade, faltou muita coisa nesse momento. Então, ali pelo lado direito o Pikachu, ali no meio o Lucero, não tem o que discutir, e do lado esquerdo o Moisés, que deve voltar também em breve. Agora, eu vi vocês falando sobre a questão da situação do Fortaleza, tem pontuação, Wilton. Paradoxalmente, não está jogando, mas está lá em terceiro lugar, encostado pelo no que líder. fez, Sabe, né? ponto. Sabe quantas partidas o Fortaleza jogou no Castelão? Para o brasileiro? 15. 15 são 45 pontos, não é isso? Sabe quantos pontos ele ganhou? 39. É ponto demais. Ele ganhou 39 empates, pontos. Quer dizer, dos 55 que ele tem no total, ele ganhou 39 no Castelão. Foram 12 vitórias Não, e é 3 discutível empates. isso aí. entendeu? E 16 isso fora, é isso que o colocou na posição que ele está hoje. Claro, claro. É o melhor mandante, é um que não perdeu, é um que não perdeu ainda. E é um dos que menos perdeu no campeonato todo. Só ele e o Botafogo perderam 5 partidas cada um. O resto todo mundo perdeu mais do que eles. Quer dizer, tudo isso coloca o Fortaleza nessa Pois posição. é, não é isso. Agora, a preocupação Pronto, porque- é que a preocupação nossa, ou manter isso minha aí. em particular, é que toda essa obra realizada, né, diante da atual situação, o Fortaleza não dê margem, por exemplo, a alguns resultados que podem atrapalhar. É uma certa angústia, né? Pô, logo agora tem que dar uma arrumada, ainda tem como arrumar, porque o time levou um sacode do Corinthians. Foi. O time jogou mal contra o Internacional, jogou mal contra o Atlético. Essa que é a realidade, não é? E vem Quando uma é que o Fortaleza fez um bom jogo? Jogou mal contra o Cuiabá. Quando é que vai acertar o pé? e o tem uma passo? sequência, Aí, pois sequência pesada. Sequência pesada. Pesada. Mas Grêmio- O tempo aí passou? Grêmio Atlético Mineiro, ó, o Grêmio fora, Atlético Mineiro em casa, fora também na sequência Palmeiras e o Juventude, depois em casa o Vasco, depois sai para jogar com o Fluminense, aí vem para casa jogar com o Flamengo, aqui no Castelão, aí sai para jogar com o Vitória, depois Atlético Goianiense fora e o último jogo em casa contra o Internacional. Sequência pesada. Pois é, eu me conformei a palavra, mas é conformação. Se o Fortaleza ficar entre os 4, para mim estará realizada uma conquista tricolor.
Com certeza. Libertadores da América é o grande prêmio, melhor do que Sul-Americana, melhor do que negócio de Copa do Brasil, de mata-mata. Esse é que é o prêmio. Esse é que é o prêmio. Se ele conseguir, eu acho que terá feito, de maneira repetida, um grande trabalho para ele e para o futebol cearense. Mas vamos ter que dar uma paradinha, né, Louro? Paradinha aí para os abraços. Daqui a pouco a gente volta. Tem que fazer caridade. Pois é, estamos de volta para o segundo tempo do programa. Você tem que ser caridoso, Tom Alexandrino. Tem que ter caridoso, não é não, Louro? Carlos César, Alemão, Dudu Vidros, Bruno Batista, Fred, Cliano, o Ademir. Ademir. Tem um aqui que tu botou, é Mário, é? Mário. É Mário. Todos participaram da Romaria, Pedro Brandão, a cidade de Canindé. Todo mundo foi a pé. Agora o Louro vem me dizer que não voltaram a pé. Para completar, eu acho que tinha que ser a volta também. A volta também. Ficou incompleto, Louro. Vocês vão ter que voltar. Tem que ir de novo lá para descontar a vida que vocês vieram de caminhão. Aí não dá, né, rapaz? Vocês só Pois foram? é. Hein? Só foram. Já foram, já voltaram vivos. Voltaram de pau de arara. Num calor desse. Voltaram na Hilux. Ah, sim, eu vou também. Muita moleza. Teve um cara que cumpriu uma promessa, ele em pé na Hilux, aí ele em pé. A Hilux foi e voltou ele em pé. Ele assim não dá. Não, mas de qualquer maneira, é a intenção. Intenção, como é que o sujeito cumpre uma promessa na carroceria de uma Hilux, vai e volta? Que sacrifício é esse? Não, mas não é você, não. É um cara mesmo que fez isso. É um cara de Vazia Alegre que fez essa... Mas ele foi a pé daqui para Canindé. Não, mas foi em pé numa caminhonete. Não, aí assim é demais. Aí não é promessa. Pelo amor de Deus. Né? Matias, a Cláudia, o Bruno, Edson, Salzinho, Assisinho, Moab de Assis, Luiz Alves, Cardoso, Naldo, Antônio Carlos, Manuel Saboia, Dudé, Parente, Guilherme, Zé Carneiro, Lorival Tavares, João Eudes. Agora, esse pessoal do Sérgio é todo distribuído em bares. Diz Só qual é tem o uns Sérgio. que são no shopping. Diz qual é o Sérgio, senão eu vou pensar que sou o eu. Sérgio Alves, nosso cameraman. Um é no bar do Márcio, no Guajiru. Olha aí. Outro é no bar do Rimé. Outros são no bar do Parque Manoeiro. E aí, por aí vai. Eu nunca senti. Rapaz. Negócio. Viana, um abraço para você, viu? Viana Ótica, gente boa, você e todo o seu pessoal. Um abraço, felicidade para você, viu? Caba bom do craque. Mandar um abraço para todo o pessoal do Cariri, rapaz. Para a nossa sucursal, Vicente Reginaldo Tenório, e para o consulado do Crato Sinésio, para o Raimundo Cardoso, para o nosso querido Jucimar Leite, Demontier Tenório, esse pessoal que nos prestigia todo dia, o Alves Filho, Jussier Lima, tudo amigo de rádio. Diga aí, Sérgio. Pada Duarte, no São Geraldo, cadeira cativa do programa. Júnior, Tidan, Regis e Chico, também cadeira cativa no programa. E queria mandar um abraço aqui para o Daniel Silvio, que eu vou participar com ele no programa de esporte na próxima semana, no canal Só Resenha. Gente boa. Você, inclusive, parece que já participou desse programa uma vez. Mas ele liga e eu participo, eu gosto dele. É bom, é bom. É bom, valeu. Mas diga aí, Nordes Nogueira. Comece aí. Vá fundo. Cancão Rações. Gilson e o Deni, cadeiras cativas lá na Cancão Rações, na Desembargador Prachetes, lá no Bar do Babá, turma acompanhando o programa também. O Babá, o José Nogueira, o seu Paulo de Tárcio, o Preto, essa turma boa lá. E agora o novo point ali do Jardim América, na Carlos Câmara, Neto Espetaria. Neto Espetaria, tá lá o Euri Júnior, a Dona Nova, o Neto, o Santana Júnior, toda essa turma boa lá na Neto Espetaria, na Carlos Câmara. Lá no Zé Matuta, a Alana, o Renatinho, o Ney Moreira, o Duval, o Alex Mendes, o Arlindo, todo mundo acompanhando o programa. E agora falar aqui do meu amigo Luciano Cajazeiro, eu encontrei com ele há alguns dias, inclusive ele lhe conhece.
Luciano Cajazeiras. meu amigo, gente muito Pronto. fina, rapaz. Encontrei Tá com aí. ele, eu olhava pra ele, eu dizia, pô, eu tô me lembrando de você, não sei de onde. Ele só lhe conhece também. Eu digo, pô, vamos fechar Gente aqui. muito fino, Luciano, meu chapa, acaba bom, rapaz. Luciano Cajazeiras lá ali na Pedro Machado, ali no Jardim Amedamas, ali é Damas. Meu amigo Assis Salomão, capitão, um grande abraço, sempre acompanhando o programa. E o Tenente Tiago e o pai dele, o seu Aloísio, acompanhando o programa também. Um abraço para todos vocês. E o Cláudio, a Luciana e o Cauã, lá no Maracanaú, eles também acompanham o programa toda segunda-feira, rigorosamente. E o Valdemar Saraiva não vai nada? Ah, o Valdemar, rapaz. Valdemar Saraiva. Pelo amor de Deus. O grande É Valdemar isso, né? dentista, rapaz. Grande abraço para ele. Passou de manhã lá na loja. Rapaz, fez um sinal. passe mais lá no Nós. Fez um sinal, Homem, fez um sinal. Mal aparece, rapaz. Entendeu? Grande dois Nós. aqui. Pois não, Serginho. O Caio lá do Cantinho do Franco, fazia um tempo que eu não ia. Um abraço do programa aqui. Todo mundo gosta daí do Cantinho. E outro abraço para o Zezé da Central Única de Favelas. Tá certo. Pois é, diga aí, meu querido Tom. Homem difícil. Tom tem um riso frouxo. Mas diga aí, Tom. Abraço para o papai e mamãe, né? Cadeira cativa. Tem que ser. Mandar um Você tá grande igual abraço. Aguinaldo Timóteo, né? É. Alô, mamãe, alô, papai. Não, ali era alô, mamãe, né? Lá no Congresso do Senado. Mandar um grande abraço para o Reginaldo lá em Tauá, né? O Casaca. Até Casaca? 2006 ele torcia Fortaleza. De 2007 para cá voltou a ser Ceará. Não sei o que é que vai acontecer Não, isso aí depois de não pode, 2024. não. É verdade. O futebol não permite. É verdade. O futebol não permite dois amores, porque a suspeita da traição. O negócio é muito sério. Esse aí não é torcedor, não. Esse de Ceará e Fortaleza? É. Tá igual um locutor, um certo tempo. Fui fazer uma partida em Juazeiro. De onde era a cidade, rapaz? Não me lembro da cidade. Ele chegou na hora do placar, sabe? Ele disse, informando Brahma, aliás, Antártica. E naquele Aí não tempo tem condição. não tinha Ambev, né? Eu disse, rapaz, Pelo amor de misturar logo Brahma e Antártica, as maiores aniversários, ter dúvida. É, não. Sabe quem tá ligado aqui, que mandou aqui uma mensagem agora? Grande Nonato Castro. Ah, Estou Nonatão. ligado. Botou até um vídeo aqui a TV e tava a gente falando. Não, Grande Nonato Nonato. Um abraço para ele. Audiência qualificadíssima. Abraço, Nosso Donato Castro. Mande um abraço também para o seu Zé Dimar, lá em Pacajus. Zé Dimar, esse é toda tranquilo. segunda-feira. Inclusive, semana passada eu estava conversando com o Mar Lima, nosso repórter, que ele falou, cara, toda vida que vocês mandam um abraço pro meu pai, ele sempre fica feliz, me fala. Coisa boa. Torcedor do Fortaleza, seu Zé Dimar. Glauber Paiva, também cineasta, grande figura, pai do Glauber Filho, amigo do meu querido Serginho. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Aquele time do Brusque que venceu o Ceará lá, Foi. pois não é que esse time quase que complica o Ceará? Encardiu. Porque o primeiro tempo não existiu. Na segunda etapa, antes que o Ceará perdesse a paciência, o goleiro deu mole e o Recalde foi lá e fez um gol para o Ceará. Ainda bem. Não é que esse time quase que empata a partida. Osman subiu uma livre para marcar, uma outra ele pegou ali de dentro da área. Quer dizer, eu olhando para o relógio, eu acho que todo mundo estava desse jeito. Olhando para o relógio. 45 mil pagantes. Sofrendo. Que Sofrendo. coisa horrorosa. O Brusque, lá embaixo, na zona do pré-sal. É por isso que eu fico hoje a gente estava fazendo um exercício com relação ao Ceará. O Ceará, ele fica de pantinho. Pantinho é um termo usado antigamente. É engraçado. Você ficar insultando de longe, né? Não quer brigar não, bicho. Tu fica só de pantinho aí, né? O Ceará fica de pantinho. Ele vai para a nona, aí depois dos resultados, ele desce para a oitava, sobe para a oitava, vai para a sétima, chega na sexta. Chega na quinta, aí volta para a sexta. Aí nesse próximo jogo, e o diabo é que esse próximo jogo é contra o Sport e lá. O Sport que eu vi jogar ontem contra o Mirassol, meu Deus do céu. Mas, Serginho, o que é que se faz, Serginho? Eu estou aqui pedindo soluções desse programa. O que é que faz para o Ceará ser um pouquinho melhor do que esses times, Sérgio? Eu já teria mexido há muito tempo. Seja o quê? Mas eu não sou mais técnico, já teria mexido nesse time há muito tempo. Eu acho que quem quer jogar com o Matheus Bahia, na lateral esquerda, Está jogando bem. está jogando bem, mas o problema foi atrás. Se você pegar a história do time aí, entendeu? A defesa do Ceará, ela não é, tecnicamente, os jogadores não são bons defensores, à exceção do quarto zagueiro lá. O Ceará, para Que não jogar... joga, hein? Contra o Grêmio, que não joga a próxima partida. Ricardo, O joga David Ricardo. Terceiro cartão.
E aí está um rolo, porque E o Ramon ele tá tem o contundido. Matheus, né? O Ramon está contundido, esse se machuca sempre o estiramento. E aí, para a quarta zaga, falou-se até em Luiz Otávio, eu acho difícil colocá-lo. Aí tem o menino Iago e tem o João Pedro, né? João Pedro Esse Choca. menino que chegou aí. Que já tá, que jogou muito bem, se eu não me engano, contra o Mirassol. Jogou muito bem na zaga central. Entrou no segundo tempo, o Foi. zagueiro se contundiu e ele jogou muito bem. Então o Ceará tem esse problema. Naturalmente vai entrar em campo com o Richardson e vai procurar fortalecer a marcação, né? Tem esse problema, a defesa do Ceará e o meio-campo, talvez até devido à impulsividade que o ataque tem, porque o Saulo, por exemplo, quando ele pega a bola, ele quer partir, não tem como ser diferente. E a única jogada que o Ceará tem pelo lado direito é com quando ele mesmo. o lateral direito pega a bola e tenta jogar em profundidade para ele. Aí ele vai e tudo, e consegue executar alguma jogada. O lado esquerdo ofensivo do Ceará é muito bom. O Mugni volta, Deve volta. voltar. Quer dizer, aí ali já dá para conseguir arrumar alguma coisa com o Matheus Bahia ofensivamente. Acho que o Ceará vai ter dificuldade defensivamente. Olha, Acho eu um vou te jogo contar, pesado. eu fui fazer a defesa do Saulo, porque de todas as jogadas pela extrema direita, além do Pulga Ele pela fez esquerda, bem. ele rompe. Ele entrega mal, mas entrega bem também. Ele passa pelo marcador voando, voando, mas passa. Aí eu disse, olha, as jogadas dele pelo setor direito eram jogada de ruptura, bonita ou feia. Aí o cara, pô, você escolheu o Saulo como o melhor jogador, isso mostra o que o Ceará é. Eu digo, rapaz, você pode estar até defeito. Mas eu acho que no caso do Saulo, você está sendo injusto. Você não tem malandragem com ele, era um cara que corre, se esbagaça em campo e passa. E ele passa. O ataque do Ceará é um bom ataque. É um bom ataque. Pelos lados, né, Sérgio? Com ele Mas- e com o Pulga. Porque o Ailon, um golzinho aqui e ali, mas o Ailon, Não, vou dizer uma tem- coisa. ele Um golzinho aqui e perde ali, muita mas- bola fácil, mas é um jogador que tem 8 gols. O Ceará faz gol em tudo quanto é jogo. Ele, ofensivamente, ele rende. O problema é que ele não tem essa sincronia de meio campo, defesa e ataque. E isso cria uma dissonância. Por exemplo, aquele jogo contra o Brusque, fez 1-0, tá não sei o quê. Aí eu vejo o técnico do Ceará virar para o time em campo e fazer assim, ó. Isso significa que vamos tocar essa bola. Só que quando o Ceará pega a bola, ele não tem essa qualidade de toque de bola de meio campo. O meio campo não padroniza, não dá ritmo, entendeu? E não dá ritmo porque não é fácil também dar ritmo um time que, quando o Saulo pega a bola, ele parte em direção ao gol. Quando o Eric Pulga pega a bola, ele parte em direção ao gol. Não tem cadência, não tem nada. então eu queria Inclusive, falar uma coisa as aqui 3 também. modificações do Ceará de segundo tempo pioraram o time. O time foi piorar. E teve- 3 mexidas piorou o time. E teve um outro agravante também, o que já não é 100% positivo nessa construção de meio campo que o Ceará tem, ela se tornou ainda mais difícil com a presença do Recalde em campo. Porque o Mugni é um jogador de circulação, ele consegue transitar entre as linhas, não estou dizendo que é a solução, A é a fina melhor flor. peça, mas o Recalde é um jogador que ele não dá dinâmica ao jogo. Ele é um jogador parado Ele é um em jogador vários de contra-ataques finalização. do Ceará. Ele é. Em vários contra-ataques do Ceará, ele está parado, Tá trotando parado. no meio campo. É. Então, um jogador que agrega muito pouco aquilo que o Léo Condé construiu nesse momento para fazer o Ceará ser o melhor ataque da competição. Para mim, eu observo ele é uma espécie de segundo atacante. ele anda Ele é ali. tudo menos meio campo. Ele é tudo menos 10, aquele cara de circulação. Isso está mais do que provado e ficou muito claro no jogo contra o Brusque. O ataque do Ceará, aquele DNA de marcar em cima para tirar a bola do adversário, não existiu. Por isso que o Ceará também não conseguiu atacar. Não E pode aí, contar. Note? Não pode contar com o Recalde para isso, não. Agora, é o tal negócio, quando o jogador entra e faz um gol, somente um gol importante, gol da vitória, aí vem aquela coisa, né? Não, vamos dar o desconto, teve presença diária e tal. Agora o goleiro deu uma contribuída boa. Com 6 palmar, uma bola aquela para a marca do pênalti praticamente, o goleiro deu uma contribuída boa. Mas é isso, o Ceará, matou o Recalde, ó. Tanto ele não é esse jogador que o Ceará esperava, o que a torcida esperava, que mesmo com todas as deficiências, ele não consegue ser titular. Não consegue ser titular.
Ele entra, faz gol, na próxima partida ele está fora, porque o Mugni, é exatamente como o Tom falou, o Mugni consegue circular, consegue distribuir, consegue criar alguma coisa ali pelo meio, porque pelas pontas tem o Saulo de um lado, tem o Pulga do outro lado, que já faz esse trabalho aí. Agora, essa questão da cadência no meio campo, do toque de bola, da criação, aí é praticamente impossível com essa filosofia, com esses jogadores aí, porque o Ceará só sabe jogar assim. Roubou a bola, toca no Pulga, roubou a bola, toca no Saulo e sai em velocidade. E eles conseguem. Agora tem que ter alguém ali também no meio para trabalhar a jogada, porque nem sempre vai ser assim. O jogo tem momentos, todo jogo de futebol tem momentos. Não é de trabalhar. Não é de trabalhar a bola. Competentemente, da bola, a jogada verdade. não, de maneira difícil, competente. É complicado. Agora, é um negócio, fala-se, ficou a tantos pontos, quantos pontos do G4? 2 pontos, 3 pontos? 2 pontos. Quer dizer, ele pode entrar no G4 na próxima rodada? Pode. Se ele ganhar do Sport, ele pode entrar. Agora, tem um detalhe que ninguém tem que atentar para isso. Entrar no G4 é uma coisa. Permanecer não é fácil. Porque a partir do momento que você entra no G4, você fica mais visado ainda. Não é só... O pessoal acha que o Ceará vai entrar no G4 e está resolvido. Não é assim. Ele tem que entrar e permanecer. Se ele não mantiver o padrão, em algum momento ele vai sair, vai complicar. O que se pede encarecidamente é que o Ceará melhore uma coisinha para ser melhor do que os outros, porque os outros são ruins. Eu vi Sport contra o time do Mirassol, meu Deus, não tem nada. Olha os resultados. O América Mineiro, que está ali nas costas do Ceará, né? O América perdeu para o CRB. Foi. Onde o Ceará ganhou, perdeu de 2-1. O time do Vila Nova, né? Pegou o Botafogo de Ribeirão Preto e não ganhou, foi 1-1. Os resultados todos ajudando, mais o resultado do Brusque. Quer dizer, mas é sempre assim. Quer dizer, prepara-se todo aquele arcabouço, aí o Ceará vai a Recife. Se perde, aí vem as consequências. Mas o Ceará joga igual aos outros. A qualidade do Ceará, tirando o Santos. Mas não pode ser igual aos outros, não. Esse é que é o problema. Eu sei, mas ele não montou... Tem que ser melhor. Mas como vai ser melhor se ele não tem defesa? Não tem jogador tecnicamente bom atrás, não. Você viu o lateral direito no final do jogo tomando uma bola nas costas, que ele estava perdido, não sabia onde ia se posicionar. O cara entrou por trás dele livre. E você viu o Condé numa entrevista fazendo uma defesa veemente do Rafael Ramos. O pessoal fala muito, critica muito o Rafael. Tá bom demais. Ele marca, o setor dele, a marcação é boa. A marcação, um lateral direito que é só burocrata, ele não tem mais vaga em time nenhum do mundo. Ele disse não, porque ele é melhor do que o Raí na marcação. Aí fica aquela coisa amorfa. O ponta vai da direita, quer dialogar, não tem um ala que passa. Isso a gente não aguenta, né, Sérgio? Agora, se ele passar, o Saulo não dá. Sim, a gente tem esse problema técnico. Quer dizer, é uma coisa descompensada em termos de plantel. É igual o Marinho, por exemplo, no Fortaleza. Tá? Quando o Pikachu entra, é melhor para o coletivo do elenco. Entendeu? E o Ceará não tem quem colocar ali. O Ceará montou um elenco e não montou uma defesa. Não montou, não tem, não está. Por exemplo, o Matheus Vicente, né, o zagueiro central. Matheus Felipe tem uma grande qualidade. Ele é capaz de virar uma bola de 50 metros para o Pulga. Ele tem muito bom passe, mas é um jogador que não sai do chão mais. É pesado. Não sai. Quanto a Chapecoense, podia um empatezinho ali, 1-1, já era um grande resultado agora na contagem de pontos. Entendeu? E ele não pulou, saiu pouco. Aí, quando a bola entrou, ele foi reclamar do resto da defesa. O lance era dele. Ele reclama muito também. O Matheus Felipe parece um jeito de o Ayrton Guaxinim. Você lembra do Ayrton Guaxinim? Aquele jeitão tanque, né? Aquela coisa, né? Portanto, é isso, meus amigos. O time do Fortaleza enfrenta o Grêmio numa sexta-feira, né? 9h30 da noite. 9h30, o horário. Eu ainda pego um cara que inventou esse horário para futebol. E quando eu encontrar, não vai ser fácil para ele, não. Segunda-feira à noite. Quando tu pensou de ter futebol segunda-feira à noite? Pois não é, agora é o pau que rola, né? É todo dia. E o time do Ceará volta a jogar segunda à noite. O jogo era sexta-feira. 9 horas. 9 horas da noite. Pois é, depois desse programa aqui, aí nós temos a arenga e depois o jogo, né? Entendeu? Então tá tudo desse jeito. O jogo vai ser na Arena ou na Ilha do Retiro? Rapaz, o time do Sport está tentando levar o jogo para a Ilha do Retiro.
quer tirar o jogo da Arena Pernambuco, que seria melhor negócio para o Ceará. Também acho. Entendeu? Mas como eles abriram e tal, depois dos melhoramentos na Ilha do Retiro, eles estão tentando, o pessoal do esporte está tentando a colocação desse jogo na Ilha do Retiro. Eu acho que o Ceará devia lutar para ficar na Arena Pernambuco. Lá em São Lourenço da Mata, né? Isso. É isso aí. Bom, fim de papo, Louro. Fim de jogo. Encerrou. Muito obrigado aos companheiros, ao Sérgio, ao Tom, ao Nódio, a todo o pessoal da técnica aí, o Louro, o Sérgio, o Paulista, enfim, ao Claudinho, o Bola, grande Bola, Bola redondíssima, né? Paulista é gente boa. Zé do Uber, viu? Zé do Uber Zé também, do né? Uber, Zé do Uber. Ótimo, maravilha. Então, na próxima segunda-feira, aqui nós de novo, falando sobre o jogo do Fortaleza na sexta e do jogo a ser realizado uma hora depois do nosso programa terminar. Tá certo? Um abraço a todos e até lá.